Vamos iniciar hoje os trabalhos da 5ª Reunião Nacional da Comissão de Mediação e Arbitragem Laboral sob o lema A Prevenção de Conflitos Laborais como Garantia de Estabilidade Empresarial e Social e, como tal, permitam-me que comece por saudar todos os participantes e desejar aos presentes oriundos de outras províncias uma boa estadia na nossa capital, a cidade de Maputo, a bela cidade das Acácias. A minha saudação vai também ao Grupo Cultural do Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social, que nos brindou com um verdadeiro alimento e manjar para a alma e para o espírito. Creio que estamos preparados espiritualmente para que o corpo físico possa dar a sua contribuição na reflexão e nos debates que vamos fazer. Saúde igualmente às organizações sindicais e às associações empresariais que, através dos seus representantes, têm participado com grande sentido de responsabilidade no processo de prevenção e resolução de conflitos laborais, contribuindo para o progresso e a estabilidade sociais que se vive no quadro das relações de trabalho. Caros participantes, nesta reunião teremos ocasião de debater e aprofundar matérias ligadas à prevenção e resolução de conflitos laborais, para além de abordarmos matérias ligadas à ética e deontologia profissionais que se materializam na nossa forma de ser e de estar como funcionários e profissionais ligados à administração do trabalho, que no dia a dia mantém uma relação de proximidade com os utentes que, por várias razões, se dirigem aos nossos serviços à procura de soluções para os seus problemas. Espero que no quadro dos debates as nossas atenções estejam centradas na materialização do programa quinquenal do Governo, que fixa como um dos grandes objetivos estratégicos a promoção do emprego, a legalidade laboral e a segurança social, no qual a resolução extrajudicial de conflitos laborais, o desenvolvimento de ações estratégicas que garantam a promoção e a consolidação do diálogo social, da prevenção, da mediação e da cultura de trabalho assumem particular importância. É neste contexto que continuaremos a incentivar os empresários e os trabalhadores a estabelecerem bases necessárias para que as relações de trabalho sejam cada vez mais aproximadas, com o objetivo de se criar um ambiente de confiança entre o capital e o trabalho, que evite o conflito e estimule o fator humano a dar o seu melhor em imaginação, criatividade, empenho e labor, com vista a aumentar a produção e a produtividade no trabalho. O surgimento de alguns focos de conflitos coletivos de trabalho, que por vezes conduzem à paralisação da atividade das empresas, sem que para tal tenham sido observadas as formalidades legais para o efeito, e nem tampouco se tenha recorrido antes aos meios alternativos para os resolver, alerta-nos para um trabalho mais árduo que temos que realizar em matéria de prevenção, de divulgação e de explicação dos mecanismos que dispomos no quadro das disposições legais vigentes. Devemos sublinhar que, constituindo o recurso à greve um direito fundamental dos trabalhadores na defesa e promoção dos seus legítimos interesses laborais, a mesma ou o mesmo direito deve ser exercido quando cumpridos os requisitos exigidos na lei e esgotadas as tentativas de solução através do diálogo ao nível da empresa e dos meios alternativos de resolução de conflitos. Por isso, é nossa responsabilidade encontrar sempre mecanismos práticos de atuação que permitam aos trabalhadores e aos empregadores o conhecimento atempado de como proceder, a quem recorrer, de modo a evitar que as posições se agudizem e originem clivagens ou rupturas no diálogo laboral, com consequências nefastas tanto para a empresa
como para os trabalhadores e suas famílias e para a economia em geral. O conflito pode gerar desemprego, que por sua vez gera conflitos sociais. Por isso, a prevenção através do diálogo é sem dúvida a via que em grande medida contribui para a paz e estabilidade sociais. Por outro lado, estamos conscientes da inevitabilidade do surgimento, em alguns casos, de conflitos decorrentes das relações estabelecidas ou que se venham a estabelecer entre empregadores e trabalhadores. Porém, esta realidade deve nos conduzir à definição clara e objetiva de ações que teremos que realizar a curto e médio prazos, de modo a incentivar e encorajar para que a negociação coletiva seja exercida entre o patronato e os sindicatos, ao nível das empresas e dos diferentes setores da atividade econômica e social, com vista a promover a adesão dos instrumentos de regulamentação coletiva e garantir a estabilização das relações coletivas de trabalho. Isto só será possível se todos nós assumirmos o quão importante é a negociação bilateral ao nível das empresas entre o patronato e os sindicatos. Daí que defendemos a abertura por parte do patronato para o exercício da liberdade sindical nas empresas, o que facilitará o diálogo como modelo por excelência que nos deve orientar na busca de soluções para os litígios emergentes no quadro da celebração ou revisão dos acordos coletivos de trabalho. Os desafios que o futuro nos reserva nos domínios da prevenção, mediação e arbitragem laborais são enormes e irão exigir dos órgãos da administração do trabalho mais empenho, dedicação e trabalho coordenado. A Comal não deve realizar a sua atividade de forma dissociada da desenvolvida pelos outros órgãos, porquanto os resultados a serem alcançados por ela são também fruto do esforço de toda a família da administração do trabalho. Por isso, insto a todos para que, no âmbito das suas atribuições e competências, para que as mesmas se desenvolvam de forma coordenada e, em especial, com a Inspeção Geral do Trabalho, como forma de conjugar esforços e a garantir maior racionalidade dos recursos disponíveis, permitindo, deste modo, maior abrangência na atuação e colocar ao serviço do cidadão a oportunidade de solução dos seus problemas nos locais onde a Comal ainda não se encontra implantada. Minhas senhoras e meus senhores, decorridos sensivelmente 6 anos após a criação da Comissão de Mediação e Arbitragem Laboral, torna-se premente adequar e conferir uma maior dinâmica ao sistema extrajudicial de resolução de conflitos, de modo a responder cabalmente às exigências que são impostas pelo próprio processo de crescimento e desenvolvimento da nossa economia. É neste contexto que, no decurso desta reunião, teremos também a oportunidade de debater a proposta de revisão do regulamento da Comissão de Mediação e Arbitragem Laboral, aprovado pelo Decreto 50/2009, de 11 de setembro, com o propósito de estabelecer mecanismos e regras mais adequadas que permitam o pleno funcionamento da Comal e dos centros de mediação e arbitragem laboral. Seguindo a mesma dinâmica, impõe-se que sejam concluídos os instrumentos de gestão que permitam a inserção dos funcionários que se encontram a prestar serviços na Comal e integrados no quadro de pessoal do Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social e das Direções Provinciais do Trabalho, Emprego e Segurança Social, bem como a admissão de novos com vista a responder cabalmente às atribuições que lhes são cometidas ao nível central e local. Assim, a Comal deve, no curto espaço de tempo, ainda no corrente ano, concluir a regulamentação sobre a organização e funcionamento do Centro de Mediação e Arbitragem Laboral, de modo a permitir a elaboração e aprovação dos respectivos quadros de pessoal. Teremos nesta reunião a oportunidade de avaliar em conjunto o cumprimento das nossas realizações
até ao terceiro trimestre de 2015 e perspectivarmos com clareza, objetividade e de forma coordenada as nossas atividades operacionais para 2016. Caros participantes, constatamos que os resultados das atividades realizadas pela Comau, desde o início do seu funcionamento em 2010 até ao primeiro semestre de 2015, são positivos e encorajadores, na medida que dos 39.356 casos mediados, 30.356 resultaram na celebração de acordos entre as partes, o que corresponde a uma percentagem de 76,7%. Por outro lado, dados disponíveis apontam que até ao terceiro trimestre de 2015, dos 5.553 casos mediados, 4.452, as partes chegaram a consensos, o que equivale a 81%, uma percentagem superior ao alcançado ao nível dos países da SADC, que ronda em 61%. É neste contexto que os impactos resultantes da atividade de mediação laboral e resolução extrajudicial de conflitos são notórios, dentre os quais uma maior confiança entre as partes em litígio na procura de posições equilibradas em função dos interesses individuais. Um nível elevado de acordos e de consensos obtidos relativamente aos pedidos de mediação. A diminuição dos processos laborais submetidos à apreciação dos tribunais judiciais. Estes resultados não devem, de nenhum modo, servir de pretexto para nos conformar com o nosso modo de atuação. Pelo contrário, devem constituir fator de motivação para continuarmos a fazer mais e melhor, com a qualidade desejada e com a satisfação de estarmos a contribuir para a solução dos problemas que se repercutem não só na vida do trabalhador, do empregador, mas também das suas famílias e da sociedade em geral. Estamos cientes que neste processo de mediação de conflitos, o envolvimento dos representantes dos empregadores e dos sindicatos em comissões de resolução tripartidas tem contribuído para uma maior proximidade e confiança entre as partes, que procuram o necessário entendimento e consequente harmonia, dada a confiança que estas depositam ao constatarem que na resolução do litígio contam com a participação de alguém que representa a sua organização ou associação. Por isso, enaltece desde já o papel dos parceiros sociais, encorajando-lhes a prosseguirem com o empenho e dedicação que têm demonstrado na missão de mediar os conflitos laborais. Esta participação constitui uma das formas de garantirmos a transparência necessária que nos caracteriza e que o processo de mediação assim o exige. Neste sentido, apelamos aos líderes das organizações dos empregadores, das organizações sindicais, para que ponderem a importância de participação dos seus representantes no processo de resolução de conflitos laborais, se considerarmos ser não só do interesse do Estado, mas também de todos os parceiros na defesa da justiça laboral e dos seus associados. Minhas senhoras e meus senhores, a atual fase de desenvolvimento da nossa economia, caracterizada por um crescimento do investimento nacional e estrangeiro, conduz à confluência de várias formas de estar e de ser no mercado do trabalho, influenciadas pela cultura de origem dos investidores. Tal fenômeno coloca-nos num grande desafio, uma vez que as partes envolvidas no processo produtivo, empregadores e trabalhadores, nem sempre têm a mesma abordagem. Daí que a prevenção dos conflitos laborais continuará a constituir uma ação fundamental e primordial na minimização dos efeitos decorrentes desta nova realidade. Como antes me referi, o Programa Quinquenal de Governação orienta-nos a prosseguir com a expansão do processo de mediação e consolidá-lo e a melhorar a qualidade dos serviços prestados aos utentes, via pela qual a nossa atuação se irá pautar nos próximos anos.
Com efeito, procuraremos sempre que as condições o exijam e permitam ir ao encontro dos que reclamam pelos nossos serviços através da nossa implantação institucional nos polos de desenvolvimento, com destaque para os distritos, onde o conjunto da atividade econômica e social tem maior relevo. A formação e a capacitação profissional dos nossos mediadores e árbitros merecerão especial atenção por forma a melhorar permanentemente a qualidade dos serviços prestados e a permitir a introdução gradual da arbitragem para responder cabalmente à vocação para o qual o órgão foi criado. Pelo papel que o diálogo social desempenha no desenvolvimento da nossa ação e no conjunto da atividade socioeconômica, reitero a sua importância como meio eficaz a ser perseguido e incentivado para a prevalência de relações de trabalho sãs em prol da paz laboral, do aumento da produção e da produtividade no trabalho. Por isso, é com grande expectativa que aguardamos pelos resultados deste encontro e, como tal, encorajo-vos a encontrar alternativas e caminhos possíveis que concorram para a melhoria dos serviços e o desenvolvimento da nossa comão. Convido-vos, assim, a dar o melhor do vosso saber e experiência para o enriquecimento dos debates, que espero sejam abertos, francos e profundos, na perspectiva de encontrarmos sempre novas soluções e mais adequadas para o pleno funcionamento da Comissão de Mediação e Arbitragem Laboral.